Meus irmãos, Hebreus, nós já falamos aqui, é uma carta extremamente atual, porque é uma carta que fala, amados irmãos, de um povo de Deus que são veteranos, como nós, e muitas vezes estamos cansados, desanimados, sobre muita pressão interior e exterior. E há uma tendência, amados irmãos, de nós retrocedermos. Quando nós estivemos lá em Gameleira, amados irmãos, o que eu pude ver, e creio que também nosso irmão Severino também, é a nossa própria miséria e pecaminosidade. A falta de devoção a Cristo de fato, o amor à sua palavra, a falta de santidade, a falta de testemunho. Amados irmãos, aquela cidade está saturada, mas não tem testemunho. Esta cidade está saturada, mas onde está o testemunho dos filhos de Deus? Como candeeiros, como que está a nossa luz? Que devia impactar, iluminar, direcionar, guiar, apontar para Cristo. Será que eles está apagando, como diz lá em Efésios, Apocalipse 2, da igreja de Éfeso? Preste bem atenção, irmãos. A tendência nossa é nós deixarmos de amarmos a palavra de Deus e amarmos ao Senhor Jesus Cristo. As coisas vão se afunilando e elas vão crescendo. Então são pressões internas da nossa própria natureza pecaminosa, da carne, do eu, da arrogância. E as pressões externas do mundo de Satanás. Aonde quer nos desanimar, quer nos dessensibilizar com a palavra de Deus. Quando é que nós lemos a palavra de Deus e nós sentimos um tremendo queimar no coração pela palavra? Quando, irmãos? Nós esquecemos da nossa maior necessidade. Nossa maior necessidade é o próprio Filho de Deus. Deus não tem remédio para mim e para você, para salvar você, dar novo nascimento, santificação, transformação, a não ser o seu próprio Filho. Cristo não é uma religião, Cristo é o Filho de Deus. E todos os sinais que Jesus fez, dizem em João capítulo 20, todos foram feitos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo nele, vocês tenham vida eterna. João 17:3 vai dizer, a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. 2 Pedro 3,18 vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Colossenses 3 vai dizer, Cristo seja tudo em todos. Colossenses 1:27 vai dizer, Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 3 vai dizer, desde que já vocês ressuscitaram com Cristo, vocês nasceram de novo, vocês têm um pensamento celestial, uma visão celestial, não nas coisas terrenas, mas naquele que está sentado à direita de Deus Pai. Hebreus, amados irmãos, nós temos 4 vezes falando, o Senhor está sentado à direita de Deus Pai. A nossa visão terrena, ela tem
no desalentado, nossa visão terrena, nós temos perdido a esperança. E olha que a Bíblia diz, 1 Pedro 1,3, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido à sua grande misericórdia, e é só por causa disso mesmo que somos salvos. Não merecemos. Ele nos regenerou para uma viva esperança. A nossa salvação é uma viva esperança, meus irmãos, não é morta. Não se perde, não murcha, não se acaba, não deteriora. Ela é guardada nos céus pelo poder de Deus. Irmãos, não é o calor que tem deixado a gente desanimado. O calor afeta o nosso físico, a gente sabe disso. Mas não é ele. O desânimo nosso tem sido espiritual. Porque perdemos de vista, amados irmãos, a única coisa que nós fomos chamados. Romanos 1, 6, 7 vai dizer, somos chamados para sermos de Cristo. Foram chamados para sermos santos, separados para Deus. Essa separação, essa mistura, amados irmãos, tem contaminado o nosso espírito. E nossa alma doente, o nosso coração tremendamente pecaminoso, se afasta de Deus, se apega às coisas desse mundo e perde a visão que nós somos amados de Deus, fomos chamados por Deus, somos amados de Deus e somos guardados por Deus. Que todas as nossas preocupações e ansiedades, elas são totalmente, amados irmãos, inóspitas para nós. Nós ficamos doentes. Por isso, no amado Senhor Jesus Cristo, antes dele ir para o céu, ele chama os seus. Jesus está falando particular com pessoas. Mas quando ele entra no capítulo 13 de João, ele começa a falar para um grupo dos seus discípulos. E ele começa dizendo para os seus discípulos, amados irmãos, é encorajamento para mim e para você. Nas minhas horas de desânimo, amados irmãos, nas minhas horas de depressão espiritual, o que tem me alentado é a doce presença do Espírito Santo em nossas vidas. E no capítulo 14 ele diz, não se turbe o vosso coração. Não desanime. Não fique desencorajado. Jesus está falando, eu vou. E imediatamente aqueles discípulos sentiram o impacto da ausência de Jesus. E Jesus vai tratar com eles do capítulo 13 até o 17. Mas vai tratar até o capítulo 20. E no final, quando Jesus ressuscita, ele fica 40 dias tratando com seus discípulos. E sabe o que ele fica falando, irmãos? É encorajando. Jesus sabia que viver nesse mundo não é brincadeira. Jesus sabia que o mundo jaz no maligno. Jesus sabia que o povo de Deus é um povo que está no mundo, mas não é do mundo e não deveria ser contaminado pelo mundo. Mas é. Tanto é que Jesus diz para Pedro, Pedro, não precisa lavar você inteiramente. Ele já está lavado, mas seus pés precisam. Porque se está no mundo, você vai ser contaminado. E tem que ser lavado. E quem lava você? Eu lavo. Eu lavo.
E Jesus faz aquela colocação tremenda, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar e eu vou voltar. Está dizendo para eles: não desanimem, eu vou, mas vou voltar. O anseio de Cristo é voltar. E o anseio da igreja deveria ser amar, aguardar a vinda do seu Senhor. Infelizmente, amados irmãos, o desânimo, as pressões, as circunstâncias têm nos tirado do deleite de Cristo. E nós vamos perdendo a visão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Será que nós temos pensado, amados irmãos, que nós deveríamos ser apaixonados por Jesus? O amor de Cristo me constrange, me agarra, me amarra. Eu fico constrangido de ver o amor de Cristo. Como é que Cristo pode morrer naquela cruz? Por mim, um miserável pecador. Como é que Deus pode me amar tanto assim? Um pecador irremediável, incorrigível, uma perda total, uma depravação total, uma condenação total, uma culpa total. E o Senhor nos amou. E Deus diz em Romanos 5, Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, e nós sendo ainda pecadores. Apaixonados por Jesus. O que Jesus queria fazer com aqueles discípulos? Que aqueles discípulos conhecessem. Ele amou e amou até o fim. Que eles conhecessem o seu Senhor. Eles foram começar a conhecer depois do Pentecostes. Porque até lá, eles fugiram, esconderam, deixaram de seguir o caminho que foram chamados. Amados irmãos, não é diferente de nós. Quando nós não conhecemos do modo crescente, um amor crescente ao nosso Senhor, fatalmente nós vamos ser desencaminhados. O mundo, Satanás é astuto. Ele usa coisas lícitas para nos encaminhar. E Jesus queria mostrar para aqueles discípulos quanto que ele amava eles. E que eles deveriam amá-lo. Qual o maior mandamento que Deus deu? Está no Velho Testamento e está no Novo. Perguntaram para ele. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Todo. O que falta para nós? Todo. O que tem em nós? Parte. Mistura. Irmãos, Jesus queria que aqueles discípulos fixassem na eternidade. Dizendo para eles: olha, eu vou, mas eu vou voltar. E não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ser crianças sem pai, sem mãe. Vocês não vão ser abandonados. Jamais. Eu mandarei um outro Consolador, que não estará convosco, mas estará dentro de vocês. E esse Consolador vai ensinar tudo sobre mim. Esse Consolador vai fazer vocês lembrarem toda a palavra que eu disse. Esse Consolador, ele vai me glorificar. Irmãos, o amor do nosso Senhor pelos seus é constrangedor para mim e para você. Jesus queria que nós tivéssemos uma visão da eternidade. Que fôssemos um povo na terra, mas não da terra. Um povo no mundo, mas não do mundo. Um povo, amados irmãos, eleito, santo, propriedade exclusiva de Deus.
que tem uma única finalidade: glorificar a Deus. Na sua vida pessoal, conjugal, familiar, no trabalho, na assembleia. A única finalidade do povo de Deus é trazer um testemunho vivo de Cristo. Mas irmãos, aqueles irmãos em Atos, eles experimentaram uma coisa que nós não temos experimentado. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Eles diziam assim: esses são do caminho. Esses são do caminho. Amados irmãos, o mundo olha para nós e diz: eles são do caminho. Eles são cristãos, são miniaturas de Cristo. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo, porque eles não são do mundo. Eles eram apaixonados por Jesus, amavam Jesus. Eles perdiam sua vida por Cristo. Tem me incomodado muito. Muito. Pessoalmente. E assembleia. A tristeza faz parte do caminhar cristão. Amados irmãos, quanto nós devemos a lima, o martelo, a fornalha do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós experimentamos tristeza. Porque Deus, Ele sabe, amados irmãos, as minhas limitações e as suas limitações. Mas Ele quer que nós sejamos lapidados através das fornalhas da vida. Através do martelo, que é a sua palavra, que ela esmiuça a pedra, ela quebra nossos corações. Quando vai quebrar, não sei, mas ela quebra. Ele não para de bater, ele não para de bater. Porque o amor de Deus é um amor eterno. Ele quer que nós o amemos. Deus procura a pureza de Cristo na igreja e nas nossas vidas. Pureza de Cristo. A santidade de Cristo. A humildade de Cristo. A mansidão de Cristo. O caráter de Cristo. Amados irmãos, eu e Jesus não somos totalmente diferentes. Eu só posso ficar mais parecido com Jesus se eu permanecer nele, habitar nele, depender dele, nos render a ele, entregar totalmente a ele e saber que sem ele nada podemos fazer. Mas isso, irmãos, são palavras que a gente cita. Mas nós sentimos no coração a necessidade, de fato, de amar a Cristo. Se apegar a Cristo. Necessitamos tanto, amados irmãos, do avivamento que exalta a Cristo, a pessoa de Cristo. Que nós reconheçamos que os nossos caminhos não estão caminhos retos diante de Deus. Que os nossos caminhos são caminhos nossos. Não são caminhos de Deus. Amados irmãos, um anseio profundo, amados irmãos, de conhecer e ver a Cristo. Conhecer e ver a Cristo. Deveria ser o anseio da minha alma, da sua alma. O anseio que a cruz realmente seja central na minha vida e sua. Que possamos entender o que é levar a cruz. Que possamos entender, amados irmãos, que a fidelidade de Deus salvar eu e você é a glória dEle. É o prazer dEle, é agradar a Ele e não a nós.